Vamos fazer o seguinte, então vamos falar mais e mais detalhadamente sobre a central do mercado, as movimentações. Os clubes estão tentando reforços para 2025. E olha, aconteceu bastante coisa hoje, né? E coisa grande, coisa importante. Coisa grande. Por isso está aqui o André Pessoa para a gente conversar um pouco mais sobre o que rolou nessa quinta-feira. Tudo bem, André? Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Boa noite a você, Mansur, Alex. Gostamos de uma quinta-feira agitada para a gente ter uma central do mercado recheada com as nossas informações de hoje. É isso aí. Vamos começar com o Vasco, que parece ter treinador, né? E um treinador que não estava muito no noticiário, né, André? Pois é, foi uma movimentação que avançou toda hoje. A gente trouxe ontem, né? O Vasco tinha encerrado negociações com o Renato Gaúcho, não chegaram a um acordo na questão salarial. O Vasco foi hoje conversar com o Fábio Carille e essa conversa evoluiu, estão muito próximos de um acerto. O Vasco, que tinha pressa em definir o seu treinador para 2025, tinha como preferência um treinador que conhecesse o futebol brasileiro. Carille, 51 anos, livre desde que foi campeão da Série B com o Santos. O Carille é um bom treinador, tem trabalhos já de títulos aqui no Brasil, né? Venceu o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, é um tricampeonato paulista, né? Tricampeonato paulista com o Corinthians, agora venceu a Série B com o Santos, que era o objetivo que foi dado a ele, né, pelo clube. Aí havia questionamento sobre a maneira de jogar, os problemas que o Santos enfrentou ao longo do campeonato, talvez muita gente imaginando que o Santos poderia ter feito uma Série B um pouco mais tranquila do que foi, né? O Santos, em alguns momentos, oscilou bastante. O Carille acabou não permanecendo na Vila Belmiro e agora chega ao Vasco. Como é que você viu essa contratação do Carille, Mansur? Primeiro, é evidente que a gente no futebol brasileiro já não deveria se surpreender com isso, mas me surpreende a guinada de perfil em 2 dias seguidos, né? Num dia você senta com o Renato e no outro dia você se aproxima do Carille. Isso é um pouco surpreendente. É lógico que quem está sentado na cadeira precisa tomar uma decisão, o tempo está correndo. Eu acho que a questão fundamental. Exato. É essa. E você né, precisa entregar um projeto, pelo menos fazer o rascunho de um projeto do que vai ser o 2025. Então, você preenche ali uma casinha importante. Agora, importante que seja com convicção, porque se a coisa é feita no foi o que deu para fazer e você vai ficar, já entra o ano com desconfiança sobre o trabalho, é o caminho mais rápido para você interromper o trabalho de maneira precoce. E a outra questão é assim, se a gente pensar dentro do que a gente imagina hoje, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado do Vasco até o fim do fechamento da janela. O que a gente imagina hoje é um clube trabalhando com limitações no mercado para a contratação de jogadores. Um time que teve as suas dificuldades ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, não deve ser um Vasco que a gente vai imaginar dominando uma parte importante dos seus adversários do Campeonato Brasileiro, quando chegarem as principais competições do ano. Então, assim, eu acho que é um perfil que pode casar. O Carille com a sua capacidade de fazer times com bastante segurança, competitivos, muitas vezes jogando numa transição mais rápida, embora o trabalho dele não seja só isso, mas foi também dessa forma que ele teve resultados importantes. Eu acho que pode casar com o que deve ser um perfil de Vasco para 2025. O que você achou, Alex? O que te pareceu a contratação do Fábio Carille pelo Vasco? Eu gostei da escolha, cara, porque assim, lógico que você senta com alguns, você tem um perfil de início que você pode gostar mais, mas tem que se encaixar também naquilo que você tem de limite. E o legal do Carille, primeiro, que ele consegue fazer um bom ambiente, que é um cara bacana pra caramba, por mais que seja... Às vezes a gente fala um futebol conservador, não tem nada a ver com retranqueiro, pelo menos pra mim, o entendimento. Mas é um futebol de equilíbrio que depende com o que ele realmente vai ter na mão. Só que é um cara que você vê igual no Santos, ele conseguiu montar um time, por mais que seja para disputar a Série B, ele convenceu atletas importantes a irem para lá. Então tem um domínio do mercado e um conhecimento de atletas que pode ajudar nessa situação difícil também do próprio Vasco. Isso também faz sentido. E os títulos do Carille, se você for ver, ele nunca teve um time estelar. Mas ele conseguiu, nos momentos que foram possíveis, fazer esse time realmente competitivo. Mas O Corinthians dele competiu acima do que todo mundo previa. Todo mundo previa. O primeiro turno de 2017 é um negócio absurdo. Aí vai caindo um pouco no segundo turno, né? Chegou num jogo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, que acabou até podendo aquele jogo, caso o Corinthians tivesse perdido o Palmeiras,
reabrir a disputa. O Palmeiras acho que ia encostar, ficar uma era um diferença momento pequena, e o Corinthians acabou ganhando e ali confirmou E o era um título. momento dificílimo do Corinthians, financeiro e tal, naquele começo. Então, eu gosto, cara, da pessoa, do profissional, ele pode realmente agregar. Agora, futebol tem que ver assim, quem eles vão conseguir trazer para poder ajudar nisso. É né? isso. Talvez o torcedor do Vasco, imagino que o torcedor do Vasco vá me entender, talvez alguns não entendam. Que pese toda a grandeza do Vasco, né, o clube gigante que é, o momento ele não é tão atrativo no mercado, né? Então, quando o Vasco tem uma ideia, o Pedrinho, né, diversas vezes mostrou aqui com muita clareza o que ele pensa sobre futebol. Muitas vezes, o que ele imagina não é possível para o momento do Vasco. Ele não vai conseguir contratar o treinador mais desejado por ele, aquele com o perfil que ele mais desejava, e aí ele acaba tendo e sendo obrigado a percorrer caminhos para o momento do Vasco. Você acha que o Pedrinho não queria contratar um jogador grande? Conversa com o Renato mostrou isso. O que o Vasco tinha a oferecer provavelmente não deu segurança ao Renato. É uma questão que eu vejo às vezes as pessoas criticando o Pedrinho, né? O torcedor, mas o Pedrinho quando trabalhava, ele aí com vocês e tal, ele falava muito sobre o que ele planejava para o clube, o que ele gostaria de ver, de como deveria ser a escolha de um treinador, né? Pensar num jeito de jogar e depois ir atrás do técnico. Só que às vezes na prática não é possível pela situação do Vasco. Vale lembrar que o Vasco está em processo de ser vendido novamente. Né? Então ninguém sabe precisa o que esse processo se complete e ninguém sabe o prazo, porque não é um processo. Ninguém vai fazer. Esse não é o tipo de operação que se resolva de um dia para o outro. Isso interfere também, né, Mansur? A gente vai ver daqui a pouco, agora que o treinador aparentemente está definido, na busca por jogadores. Então, e quando eu digo que o Vasco teve, o que o Pedrinho pôde oferecer, por exemplo, da conversa com o Renato, não estou falando só de salário, estou falando da perspectiva de... provavelmente ele foi bastante realista. O Renato solta uma nota agradecendo, né, o interesse do Vasco e do Santos, né? Mas dizendo que o momento é de descansar, ficar com a família. É evidente que ele vai ter o descanso, mas se ele sentou para conversar com os clubes, é porque ele cogitou abraçar algum projeto que parecesse sedutor. E, por alguma razão, ele acabou não se convencendo de... O que faz parte. É normal. E por isso que é louvável a escolha também do cara. Ajustar expectativas. Não chegar um treinador e ficar te cobrando do dirigente algo que... Senão eu minto para você que eu assumo o comando aqui, deixa comigo, mas só que diante das dificuldades que foram colocadas na mesa, ele fala, poxa vida, daqui a pouco vem um mau resultado. E esse encaixe das peças acaba não acontecendo. Então, a hora que você senta... de repente, com o Carille, que está à disposição e querendo estar ali contigo, pode ser que pinte uma afinidade que te faça, né, te convença, fala, opa, beleza, vamos caminhar junto, é com isso aqui mesmo. Em termos de jogadores, André, Tietê aparentemente vai trocar de alvinegro aqui no Rio, né? Pois é, segue na cidade, Tietê, 32 anos, tem um passado muito vitorioso no Campeonato Brasileiro, né? Campeão com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, agora com o Botafogo, em fim de contrato, não fica no campeão brasileiro e da Libertadores, deve ser o novo reforço do Vasco. O Vasco também acertou com o zagueiro Lucas Freitas, canhoto, 23 anos, que jogou o Brasileirão pelo Juventude. O Tietê vai ajudar, né? Tem tudo para ajudar. É um jogador já maduro, que tem ainda saúde, né? Um cara que... Currículo de títulos. E isso te dá segurança, né, Felipe? Assim, então, eu acho que é um jogador importante. E é esse tipo de perfil que o mercado também, naturalmente, às vezes tem para oferecer. E esse atleta acaba escolhendo estar contigo, que você tem que abraçar realmente. É isso aí.